Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Orlandir e agora eu quero conversar com você o seguinte. Atualmente nós vivemos na chamada nova ordem mundial. E é comum a gente dizer que a nova ordem mundial é marcada pela multipolaridade. Então, na verdade, eu quero conversar com você agora rapidamente o que é essa tal multipolaridade que tanto se discute nas provas, nos concursos e nas salas de aula, correto? Beleza. Vamos começar falando sobre o fim da Guerra Fria. Você sabe muito bem que a Guerra Fria começa a desaparecer a partir da década de 1990. Tem uma série de fatores, mas a verdade é que a antiga ordem mundial bipolarizada, bi quer dizer dois, polarizada por duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, essa ordem mundial ela chega ao fim na década de 90. E o fato mais importante vai ser justamente o colapso do lado soviético, ou seja, do lado socialista. Então você tinha capitalismo versus socialismo e houve um colapso do lado soviético, portanto, o mundo socialista desmoronou. Esse socialismo que foi praticado, logicamente, na ex-União Soviética, correto? Então, dentro dessa situação, o que você tem que mentalizar na sua cabeça? Quando há uma ruptura das relações entre os países, geralmente surge um conflito. E desse conflito acaba se reorganizando o mundo, portanto, chama-se ordens mundiais. Na verdade, as ordens mundiais são criadas pelo próprio sistema capitalista, que, como você já percebe, foi o vencedor, entre aspas, da guerra contra o socialismo, correto? Beleza. O que a gente observa a partir de então? A gente observa que o mundo, a partir da década de 90, nós passamos a ter alguns polos de poder, ou seja, os países que querem manter a hegemonia. O que significa hegemonia? Querem que suas ideias, suas aspirações, seus projetos ganham força. E para isso eles precisam de aliados, né? Então nós vamos ter basicamente agora, com o fim da ex-União Soviética, nós vamos ter Estados Unidos como sendo a potência que conseguiu, entre aspas, vencer os soviéticos. Nós temos os países da Europa que já estavam se organizando após a Segunda Guerra com a criação da CECA, Comunidade Europeia do Carvão e Aço, antes da CECA, a Benelux, formada por Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Depois nós tivemos a CECA com a entrada da Alemanha, da Itália, e por fim o MCE, Mercado Comum Europeu, até chegar à União Europeia que temos hoje. Uma moeda, o euro, um banco supranacional, um parlamento, um bloco econômico. Então esse bloco, a União Europeia, vai fazer frente aos Estados Unidos também. Por outro lado, a gente tem a China, o Japão, a Índia e a Rússia como possíveis polos de poder a partir de agora. Portanto, aí está a explicação do que significa multipolaridade. O que é multipolaridade? Vários polos de poder disputando a hegemonia do planeta, correto? Pois bem, então nós passamos a ter blocos de poder. Inicialmente, o bloco de poder passou a ser representado por 3 países: Estados Unidos, União Europeia e Japão. Logicamente que na minha ilustração, no meu esqueminha de aula que eu fiz para os alunos lá na sala de aula, eu coloquei o seguinte: olha, a União Europeia, juntamente com o Japão, eu fiz uma setinha atacando Estados Unidos. É óbvio, gente. Agora nós vamos ter os europeus. Quem foi o vitorioso na antiga ordem mundial bipolar? Foi os Estados Unidos, tanto é que a União Soviética foi para as cucuias. Não existe mais. Então nós vamos ter os países da União Europeia que vão tentar atacar Estados Unidos na área da economia e de políticas globais. Então você percebe que a União Europeia vai querer conquistar o mundo, a hegemonia no planeta, a partir de propostas econômicas de investimentos globais, por exemplo,
e também políticas a nível global. Por exemplo, a União Europeia vai investir muito em políticas de proteção ao meio ambiente, assinatura de protocolos, acordos, né, entre países para proteção ambiental. Então nós vamos ter uma série de situações que vão acontecer a partir daí. Por outro lado, o Japão também, gente. O Japão, que desde a década de 1960 já estava se reerguendo após a Segunda Guerra Mundial, o Japão retoma seu poderio e passa a ter um crescimento industrial espetacular. Além disso, o Japão vai investir em algo que até agora nem a União Europeia nem os Estados Unidos estavam investindo, a tecnologia. O Japão vai usar a tecnologia como ferramenta, né, de construção de uma hegemonia a nível mundial. Porém, o Japão não é bobo. O Japão também quer conquistar os seus coleguinhas lá da Ásia. Então, o Japão torna-se um centro financeiro, ou seja, a Bolsa de Valores de Tóquio, juntamente com as instituições bancárias no Japão, passam a comandar a Ásia. Então veja, Japão aos poucos se torna uma liderança regional e no setor de tecnologia e indústria, o Japão torna-se uma liderança mundial. Porém, pessoal, fica aquela velha história. Não me convidaram para essa festa pobre, como dizia, correto? Então, novos países se apresentam nessa disputa global a partir do ano 2000. Então nós temos a China. Ora, a China agora não é mais aquele paizinho que vendia produtos de baixa qualidade em grande quantidade com preço acessível. Não, a China é atualmente o país que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no planeta. Entendido? Então a China conquista o mercado mundial, inclusive com produtos de boa qualidade. Então aquele preconceito contra os produtos chineses, a tecnologia chinesa, aquele preconceitozinho de que o chinês só copia o que Estados Unidos e Japão faz, né? Não é verdade, né? É correto? Não é verdade isso. Isso é meia verdade. A China hoje é inegavelmente um polo de tecnologia, né, e eficiência de produção em grande escala para atender as exportações. Gente, mas também apresenta o crachá na porta de entrada da festa da nova ordem multipolar. Quem? Rússia. Ora, a Rússia foi a grande herdeira do legado da União Soviética, inclusive as armas e o arsenal. A Rússia passou por uma crise gigantesca, pessoal, lá pelos anos 2000, quando a Rússia acabou tendo que transitar do modelo socialista para o capitalismo, gerando desemprego, tudo estava atrasado tecnologicamente, mas a Rússia conseguiu dar a volta por cima, pessoal. Principalmente a produção de petróleo e carvão. As indústrias petrolíferas, né, da China, as indústrias de produção de carvão, a mineração e as armas, que o legado armamentista da ex-União Soviética ficou sob a tutela da Rússia. Então, a Rússia se apresenta também como uma potência regional e que vai querer participar dessa festa, que é a festa dos blocos de poder na nova ordem mundial. Portanto, hoje não se discute geopolítica no planeta, pessoal, sem colocar a Rússia no meio, não. Correto? Quem mais entra nessa história? Bem, agora na década a partir do ano 2000, aparece o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que é o South Africa, não é isso? O inglês tá beleza. Então, BRICS, esses países chamados de emergentes também se destacam no cenário econômico e passam a ser lideranças regionais. Por exemplo, o Brasil é uma liderança regional na América do Sul, né? E a Rússia é uma liderança regional na Ásia, a Índia, a China, né? E a África do Sul é a liderança maior do continente sul-africano. Vocês estão entendendo? Isso significa o quê, meus amigos? Multipolaridade, vários polos de poder, correto? Então nós temos polos de poder consolidado. Quem são? Revisando em meu slidezinho lindo, maravilhoso, União Europeia, Japão e Estados Unidos. São polos consolidados de poder. Agora, novos países que se apresentam para essa festa.
China, Rússia e BRICS. Não está aí no meu slide, mas eu quero dizer para você que alguns países árabes também já estão entrando nessa festa pobre, como dizem, né? Beleza? Então, pessoal, o destaque maior para os países pobres é o BRICS. Olha esse mapinha aí mostrando o BRICS. Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Portanto, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o BRICS para a gente entender qual que é a participação do BRICS nesse cenário de globalização e de nova ordem mundial. Muito bem. Em 2001, né, por sugestão, por pedido do banco Goldman Sachs, o economista indiano Jim O'Neill apresentou um relatório e a pergunta era o seguinte: os investidores estrangeiros, na virada do milênio, queriam saber quais os países que a gente pode investir no futuro com grande segurança. Catapimba, o que aconteceu? Jim O'Neill apresentou o seguinte: olha, gente, os países que a gente pode investir no futuro são esses. Primeiro, países que têm uma grande população. Segundo, países que têm muitos recursos naturais, minerais e energéticos. Países que têm um grande mercado interno. Olha que beleza. Quais os países se encaixam então nessa tabelinha que o O'Neill apresenta? Brasil, tem uma grande população, recursos naturais e mercado interno. Opa! A Rússia, grande população, recursos naturais e mercado interno. Opa! A Índia, grande população, recursos naturais e mercado interno. A China, opa! Grande população, recursos naturais e mercado interno. E o S? A África do Sul só entra mais tarde, mas já era colocado na mídia, na imprensa de um modo geral, a grafia BRICS, né? Mas o S era um S pequenininho. Depois perceberam que a África do Sul, lá no continente africano, é o país subdesenvolvido e industrializado que tem grande potencial e se enquadra nessas 3 características que tem ali, pessoal. Portanto, hoje nós temos o BRICS como sendo o grupo emergente mais importante e que também já está em várias situações participando dessa festa pobre, entre aspas, que é a nova ordem mundial. Em 2014, o BRICS foi audacioso, criou o Banco do BRICS, chamado de NBD. Esse banco, pessoal, o objetivo dele era dar maior autonomia ao grupo dos países subdesenvolvidos. Então, esses países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, podem fazer empréstimo entre si a valores e juros menores, mas olha que interessante, os empréstimos têm que ser para investir em infraestrutura, transporte e energia. Olha que coisa interessante. Qual é o objetivo, então? Promover o crescimento econômico e social dos países membros do BRICS. Correto? Beleza. Só que, aos poucos, nós passamos a perceber que o mundo se dividiu em 2 grandes áreas. Se antes passamos a ter, portanto, um novo conflito estabelecido, né? Se antes nós tínhamos, né? O leste socialista versus o oeste capitalista, hoje a evolução do capitalismo como sistema hegemônico no planeta, né? Nós temos a seguinte configuração. Nós temos os países ricos ao norte e os países pobres ao sul. Então hoje já se convencionou de que outra característica dessa multipolaridade e da nova ordem mundial é justamente o conflito que se estabeleceu entre norte rico e sul pobre, certo? Isso significa que a nossa sociedade internacional ainda é marcada por intensas desigualdades sociais, políticas e econômicas. Ou seja, a nova ordem mundial, liderada pelo capitalismo, não conseguiu reverter grandes e graves problemas que arrastam há muitos séculos pela humanidade, dentre eles as desigualdades. Pessoal, um abraço e até a próxima.